Salve galera, muito bom dia para vocês, por aqui professor Adriano Raimund Traubach e hoje eu vou falar para vocês sobre a disciplina eletiva Vamos Fazer um Mundo Melhor, a qual é relacionada com o meio ambiente. O tema da aula de hoje irá tratar sobre o tempo de degradação dos materiais na natureza. Primeiramente, vamos ver o significado da palavra degradar. Degradar, de acordo com a Infopédia, significa em química converter um composto no outro mais simples. Já o termo degradação, de acordo com o dicionário, é um substantivo feminino, né? E de acordo com a origem das palavras, a sua etimologia, a palavra degradação vem da palavra degradar mais são, que é a ação de destruir ou estragar, ou seja, é um processo de desenvolvimento espontâneo que causa decomposição ou desgaste. Em química, degradação significa que, numa molécula, a reação é capaz de romper uma ou várias ligações, fazendo com que outras menores também sejam quebradas. Já em biologia, a degradação é o processo de deterioração causado por uma ação biológica. Agora eu vou falar para vocês sobre o tempo de decomposição ou degradação do lixo. De acordo com o site EBC, que é responsável pela TV Brasil, o qual produziu uma matéria jornalística muito interessante a esse respeito do tempo de degradação do lixo e dos materiais, cada brasileiro produz cerca de 500 gramas de lixo por dia. Olhando assim, parece pouco, mas se somarmos este valor em relação ao que as pessoas que compõem a população brasileira, né? Percebemos que este valor, que inicialmente era uma quantidade pequena de lixo, acaba se transformando em milhões e milhões de toneladas que são produzidas diariamente pelas pessoas, né? As quais são destinadas a um determinado local para ser depositado. Porém, devido ao aumento da população, a quantidade de lixo também acaba aumentando. E isso está fazendo com que não haja mais espaço para tanto lixo nestes locais, que são levados estes materiais. O que acaba criando a necessidade de encontrar novos locais para a armazenagem deste lixo. Agora, pessoal, vamos conhecer um pouco sobre os diversos tipos de materiais, né? A matéria orgânica e os materiais que são produzidos pelo homem em relação à degradação desses materiais. Na natureza, a matéria orgânica viva, ela se decompõe muito rapidamente, ajudando a tornar a terra mais fértil. Porém, além das matérias orgânicas, existem outros tipos de materiais que são considerados não orgânicos, haja vista que os seres humanos são os únicos seres vivos que produzem coisas artificiais, como os metais, os plásticos, os vidros, né? Os quais levam uma quantidade de tempo muito grande para se degradarem na natureza. De acordo com o site Mundo da Educação, da UOL, o tempo de degradação do lixo, que é o tempo que os resíduos demoram para se degradarem e desaparecerem do meio ambiente, vai depender do tipo de resíduo que o material foi produzido. Enquanto determinados tipos de materiais demoram alguns meses, outros podem demorar centenas ou até mesmo milhares de anos para se degradarem. Por isso, cada material possuirá um tempo diferente de degradação na natureza. Agora vamos conhecer, então, esse tempo de degradação dos materiais na natureza. Segundo o Manual de Educação de Consumo Sustentável, que foi produzido pelo Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Educação e Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, que é muito bacana, trazendo muitas informações sobre o meio ambiente, ecologia, água, alimentos, biodiversidade, consumo sustentável, energia, publicidade, transportes e lixo. E ele vale muito a pena de ser baixado, onde
O link para vocês baixarem é o seguinte. Tá aqui, ó, eu vou colocar aqui para vocês o link, né? Para vocês baixarem este material. Alguns tipos de materiais têm o seguinte tempo de degradação na natureza. O papel, de 3 a 6 meses. O pano, de 6 meses a 1 ano para se degradar. Um chiclete, né? Um simples chiclete que nós jogamos na natureza, ele leva 5 anos para se degradar. Um filtro de cigarro, uma bituca de cigarro, mais de 5 anos. Uma madeira pintada, mais de 13 anos. Nylon, de 20, estimativas até 40 anos. Metal, mais de 100 anos. Pilhas, de 100 a 500 anos. Tampa de garrafa, uma tampinha de garrafa, mais de 150 anos. O alumínio, mais de 200 anos. O isopor, em torno de 400 anos. Plástico, mais de 400 anos. Uma fralda descartável comum, cerca de 450 anos. O vidro, mais de 1000 anos. Estimativas apontam que pode chegar até 1 milhão de anos. A borracha, indeterminado. Pessoal, também, de acordo com o site Mundo da Educação UOL, existe ainda o problema do lixo no meio ambiente, pois, conforme foi dito anteriormente, a decomposição de alguns materiais como o plástico e o vidro, por exemplo, são extremamente longos, né? Então, fica claro com isso que por várias e várias gerações, este lixo permanecerá no ambiente, causando danos. Muitos animais, por exemplo, morrem ao se alimentar do lixo, sem contar os resíduos que podem contaminar tanto a água quanto o solo. Ainda, de acordo com o site Brasil Escola UOL, em matéria escrita pela autora Vanessa Sardinha dos Santos, devemos dar a devida importância no descarte correto do lixo, pois descartar o lixo de maneira adequada é fundamental para que materiais como plástico e vidro não permaneçam no ambiente causando danos às espécies. Portanto, é primordial termos consciência ecológica e repensarmos também nossos hábitos de consumo. Tudo que pode ser reciclado deve ser encaminhado para tal fim. Daí a importância de realizar a separação correta dos produtos que podem ser reciclados. O plástico, o papel, o vidro e metal podem passar por este processo. Outro ponto importante é nunca lançar o lixo em locais impróprios, como vias públicas, lotes, terrenos baldios. Além do descarte indevido desses materiais, como sacolas plásticas, garrafas PET, que podem causar o entupimento de bueiros e com isso dar origem às enchentes, né? Porque a garrafa PET, a sacolinha plástica, ela vai ficar acumulada ali na boca do bueiro e vai impedir que a água, num caso de determinada chuva, né, a água ela adentre ao bueiro, né? E para onde vai essa água? Vai ficar ali na superfície, então causa as enchentes, né? Além do aparecimento de diversos animais, como baratas, escorpiões, ratos, né? Então, o lixo, além disso tudo, pode conter também substâncias nocivas ao homem e outros animais. Aí, determinados lixos, por exemplo, as pilhas, possuem metais pesados, chumbo, o cádmio, né? Além de outros materiais que possuem mercúrio e outros materiais aí que são bastante danosos ao meio ambiente. Nós também não podemos deixar de falar aqui em relação à doação de materiais, né? Pessoal, a doação ela não deve ser esquecida, pois muitos produtos que pensamos não ter mais utilidade para nós, né, podem ser muito úteis e necessários para outra pessoa, né? Então,
jamais podemos esquecer também dessa questão da doação. Consumo responsável. Pessoal, nós precisamos continuamente avaliar e reavaliar nossos hábitos de consumo. Será que realmente tudo que compramos é necessário? Principalmente aí com essas publicidades aí consumistas, né? Esse mundo capitalista e consumista no qual nós vivemos, né? Então, vou fazer de novo a pergunta. Será que realmente tudo que compramos é necessário? De acordo com o site G1, aí da Rede Globo, né, da Globo.com, existem 3 perguntas, né, no caso, 3 perguntas que devemos fazer que são infalíveis para ajudarem a decidir a compra, né? Evitando com isso o consumo desnecessário. Por exemplo, ao entrar em uma loja e gostar de algum produto, você deve parar e responder essas 3 perguntas do chamado jogo da regra dos 3 sims, né? Ela funciona de acordo com um conselho que foi dado por Ana Lídia Coutinho Galvão, que ela é coordenadora de Economia Doméstica da Universidade Federal de Viçosa, a UFV, que criou este teste que acaba sendo engraçado, né? O jogo da regra dos 3 sims, ou melhor, 3 vezes sim. E é muito simples. Como que funciona esse jogo? É o seguinte, você entrou em uma loja e gostou de algum produto. Antes de comprar, você tem que parar para responder essas 3 perguntas que são infalíveis, né? A primeira pergunta, eu preciso desse objeto? Né? Então, eu preciso deste objeto? A segunda pergunta, eu tenho dinheiro para comprar este objeto? E a terceira pergunta, tem que ser agora? Né? Então, são essas 3 perguntas que norteiam esse jogo. Veja como agir de acordo com a resposta para cada pergunta. Eu preciso deste objeto? É a primeira pergunta. Se você responder que não precisa do objeto, acabou aí a conversa. Então você não deve comprar este produto. Agora, se você responder que sim, você vai para a segunda pergunta, né? A segunda pergunta é a seguinte, eu tenho dinheiro disponível ali naquele momento para comprar este produto, ou eu vou entrar em mais uma dívida? Se você não tem o dinheiro, também acabou a conversa por aí mesmo, né? Se você tiver o dinheiro, você vai para a terceira pergunta, né? No caso, se você tem o dinheiro, não vai acabar entrando em outra dívida. Tem que ser agora? Eu preciso deste produto agora ou eu posso comprá-lo mais para frente? Se você responder que sim, leve o objeto, né? Se a resposta for negativa, não faça a compra. Então, hábitos corretos em relação ao consumo ajudam a diminuir também a quantidade de lixo e o acúmulo desses resíduos, garantindo um ambiente saudável para nós e nossas futuras gerações. Lembre-se sempre, todo lixo que produzimos, ser descartado de maneira incorreta, afeta negativamente o planeta e alguns produtos ainda podem causar danos por vários e vários anos, ou até centenas ou mesmo milhares de anos, né? Agora vamos conhecer qual é o impacto das embalagens no meio ambiente. Ainda de acordo com o Manual de Educação e Consumo Sustentável, que foi produzido pelo Ministério do Meio Ambiente, hoje, 1/3 do lixo doméstico é composto por embalagens, onde cerca de 80% dessas embalagens elas foram descartadas após serem usadas apenas uma vez. Como nem todas essas embalagens elas seguem para reciclagem, todo esse volume acaba ajudando tanto a superlotar os aterros e lixões, né, como também servindo de área para depósitos dos lixos que geramos. Isso quando os resíduos seguem mesmo para os depósitos de lixo, não são jogados inadequadamente em vias públicas como terrenos baldios, bueiros e rios, né? Tá
materiais, após as chuvas, acabam sendo levados para os rios e, consequentemente, para o mar, prejudicando em muito toda a vida marinha. Vocês já ouviram falar na chamada sopa de lixo do Pacífico? Essa sopa de lixo do Pacífico, grande quantidade de materiais plásticos, né, que estão depositados aí no mar, no Oceano Pacífico, e acabam formando este volume. Recentemente foi descoberta uma enorme quantidade de lixo plástico boiando no meio do Oceano Pacífico, numa área equivalente a uma superfície de 2 Estados Unidos, né? Então a área é tão grande que equivale à área, se juntarmos, a área equivalente a 2 países do tamanho dos Estados Unidos. Esse grande depósito de entulho se formou com lixo jogado por barcos, plataformas petrolíferas e principalmente de materiais vindos dos continentes, que acabaram sendo reunidos devido às correntes marinhas. Acredita-se que por lá exista algo em torno de 100 milhões de toneladas de detritos. Uma boa quantidade é composta por embalagens e sacolas plásticas. Estima-se que resíduos plásticos provoquem anualmente a morte de mais de 1 milhão de aves e outros 100 mil mamíferos marinhos, aí, como focas, golfinhos, etc. A fonte é a revista Isto É, né, edição de 1997, intitulada aí A Sopa de Lixo do Pacífico. No Brasil, aproximadamente 1/5 do lixo é composto por embalagens. São 25 mil toneladas de embalagens que vão parar todos os dias nos depósitos de lixo. Esse volume encheria mais de 2.000 caminhões de lixo, que, colocados um atrás do outro, ocupariam quase 20 quilômetros de estrada. Ou seja, as embalagens, quando consumidas de maneira exagerada e descartadas também, ou de maneira regular ou irregular, em lugar de serem encaminhadas para a reciclagem, contribuem muito para o esgotamento de aterros e lixões e dificultam a degradação de outros resíduos. São ingeridas por animais, causando sua morte, e poluem a paisagem ou causam problemas, né, na rede elétrica. Por exemplo, sacolas que se prendem em fios de alta tensão, risco de enchentes devido ao entupimento de bueiros e outros tipos de impactos ambientais menos visíveis ao consumidor final. Além disso, o aumento do consumo aumenta a procura pela produção de embalagens, consumindo muito mais recursos naturais e gerando ainda mais resíduos. Todo esse impacto poderia ser diminuído ou eliminado, basicamente por meio da redução do consumo desnecessário, né, e a correta separação e destinação do lixo. Comprarmos somente aquilo que é necessário, reutilizarmos o que for possível, mandarmos para a reciclagem os materiais recicláveis e para compostagens os materiais orgânicos. Ok? Os resíduos orgânicos. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se vocês gostaram da aula de hoje, deem o seu joinha. Não deixem de seguir o professor Adriano Remolini Traubach. Se inscrevam no canal do YouTube, professor Adriano Remolini Traubach. E um grande abraço para vocês. Até a próxima.